Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 8 até o 10. E destacamos o versículo 8, que diz assim: Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. O tema de hoje é o desejo de ver Deus. Nós vemos na Bíblia que alguns personagens bíblicos viram Deus, a começar por Adão e Eva. Eles viram Deus na santidade, mas também viram Deus quando ele se manifestou e eles já estavam no pecado. Deus veio conversar com eles. Outros personagens também nos mostram que Deus conversou e andou com eles. Foi Abraão. O Senhor veio lá e conversou com Abraão. Num momento sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a falar com Deus para, quem sabe, não destruir, se tivesse pelo menos um número X de pessoas e assim por diante. E depois também o próprio Senhor que foi conversar com Abraão, e no caso de Sara também, e prometeu um filho para eles. Então esses aí tiveram a presença de Deus junto com eles. Depois, mais tarde, também Jacó. Jacó lutou contra o Senhor. Ele lutou e venceu. Então o nome de Jacó foi alterado para Israel. Depois, mais tarde, também os filhos de Israel, quando eles foram para o Egito, depois viraram escravos no Egito. E Deus veio falar com Moisés. Aí Deus não se mostrou para Moisés, mas ele veio falar com Moisés. Então essa presença de Deus também, ela foi marcante. Depois, mais tarde também, Deus falou com os profetas. E assim foi indo, Deus se manifestando com a sua voz, através de um anjo, através do seu próprio Espírito. Sempre as pessoas não viam o corpo de Deus, mas depois, mais tarde, eles viram. E quem começou a ver foi Maria e José. Eles viram o Senhor, Jesus Cristo, Deus encarnado. Esse sim agora tinha corpo, porque o Pai e o Espírito Santo não têm corpo, um corpo humano, como se diz. E aí Jesus conviveu com muitas pessoas e também com os discípulos. E eles viram Jesus, conheciam Jesus muito bem. É verdade que muita gente também que viu Jesus, conversou com ele, cumprimentou ele, se tornou inimigo de Jesus. Nem todos que viram Jesus concordavam em adorá-lo como Deus verdadeiro. Não, a grande maioria desprezou Jesus. Tanto que esse foi um dos motivos de ele ser pregado na cruz, por mãos humanas. Mas nós sabemos o motivo real, foi para pagar o nosso pecado lá na cruz. Mas Jesus agora está conversando com os discípulos e Felipe ficou curioso. Ele queria conhecer o Pai também. Ele conhecia o Filho, que era Jesus. Agora ele queria também conhecer o Pai. E ainda ele faz essa exclamação dizendo: olha, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Basta, tá bom assim. Não que coisas materiais ele não precisasse mais. Não, aqui está se falando sobre Deus. Ele quer conhecer o Pai. E Jesus, ele começa a falar: mas você está me vendo. O Pai está em mim. Quem me conhece, conhece também o Pai. Só que ele ficou na dele, não conseguiu compreender de forma bem clara isso. Mas essa é a verdade. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus só.
mas ele se manifesta em três pessoas. Então são três pessoas mais um Deus só. Não dá para, claro, compreender isso, mas nós podemos crer. E esse é o ponto que Jesus queria deixar bem claro para Filipe, de que ele acreditasse em Jesus. Assim como ele acreditava que Jesus era o verdadeiro Deus Filho encarnado para ser o Salvador, assim também ele poderia acreditar que o Pai estava no Filho, assim também o Espírito Santo. E aí, então, termina o assunto, Jesus faz as suas recomendações de que eles de fato aceitassem isso e Felipe acreditou. Ele acreditou sim. Nós também, às vezes, temos até a vontade de ver Deus, ver Jesus Cristo, ver o Espírito. Mas será que é necessário isso mesmo? Não, não é necessário. Felizes os que não veem, diz a própria Bíblia, e creem assim mesmo. Nós não temos a necessidade de ver Deus. O que nós temos a necessidade é de crer em Deus, confiar em Deus, ter Deus como o nosso único Senhor da nossa vida e aceitar que Jesus Cristo, o Deus Filho, é o nosso Salvador. Fora isso, nós não precisamos nos preocupar. Não precisamos ter visões de Deus, não precisamos, como alguns fazem, se concentram em grandes orações para serem tocados por Deus, encostados por Deus. Não é necessário isso. Nós simplesmente vamos crer. Jesus Cristo está aqui entre nós, o Espírito está entre nós, o Pai está entre nós. E esse desejo de nós conhecermos Deus pessoalmente, nós podemos trocar e falar assim: ó Senhor Deus, eu tenho um desejo de sempre acreditar em Ti, através de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, um dia nós vamos ver como o Senhor de fato é. Um dia lá no reino dos céus, que o Senhor está nos preparando. Sim, nós vamos ser muito curiosos até para saber alguns detalhes, isso é verdade. Mas por enquanto, ajude-nos a acreditar em Ti, a termos uma fé forte no Senhor até o fim da nossa vida. E isso sim, nos basta. Amém.